Alô, nação rubro-negra! Tá chegando a hora da decisão da Libertadores da América entre Flamengo e Palmeiras. E as fronteiras do Uruguai já estão abertas. Fiquem ligados nas informações do Consulado Brasil Montevidéu para você entrar no país. Para maiores de 12 anos de idade, vocês precisam estar com o ciclo vacinal completo com pelo menos 14 dias antes de entrar no país. E fique ligado no aplicativo do Conect SUS, porque é importante a sua segunda dose estar registrada no aplicativo. O seguro viagem é obrigatório e ele precisa cobrir Covid. Na apólice do seguro, precisa estar escrito isso. É importante também que você faça o teste RT-PCR 72 horas antes de viajar. E o RT-PCR não é aquele mesmo teste que a gente faz para ir aos jogos do Flamengo. Ele é mais caro e fica pronto em até 24 horas. Depois de fazer tudo isso, você vai precisar fazer uma declaração jurada de saúde. Basta entrar nesse site que está aparecendo aqui para vocês ou então no aplicativo Coronavírus, o Y. Mas não adianta fazer tudo isso agora. Primeiro tem que resolver as informações anteriores e depois preencher no site. Mas fique atento, as informações estão em inglês e espanhol. Caso você fique mais de 72 horas fora do Brasil, será necessário realizar outro RT-PCR. Isso para quem for voltar de avião. Por via terrestre não será necessário. O Flamengo te espera em Montevidéu. Flá TV é mais Flamengo para você. Fala rapaziada, meu nome é João Pedro, mais conhecido como JP. Tenho 16 anos, sou zagueiro do Sub-17 do Flamengo. Eu sempre gostei muito de bola, né? Eu brincava muito. E com 3 anos de idade, o meu pai resolveu me levar numa escolinha, que na época era do lado de casa, era a escolinha Flabarra. E aí a gente foi lá, fiz um teste, aí gostei, a gente resolveu ficar. Um olheiro do Flamengo foi e me viu jogando numa competição que tinha, que a gente, na final da competição a gente até fazia final na Gávea. Eu sempre joguei finais de competição na Gávea. Aí ele falou com meu pai, aí meu pai veio falar comigo, perguntou se eu queria fazer um teste no Flamengo. E aí eu falei que queria, que era meu sonho e tal. Aí meu pai resolveu me levar. Era futsal, eu jogava na escolinha, era campo. Aí mudou tudo, mas eu consegui chegar lá com 7 anos e consegui passar. Era sub-8. Aí eu fiquei no futsal até meus 12 anos do Flamengo, eu nunca saí do Flamengo. O Flamengo é minha única casa desde pequenininho, desde 3 anos de idade. E aí, com 10 anos de idade, o Flamengo me levou aqui pro Ninho do Urubu, que é o campo. Aí a gente intercalava dias de semana no futsal, no campo. Mas eu jogava mais no futsal, até porque a gente estava fazendo a transição para o campo ainda. E nessa transição foi muito difícil para mim, porque era muito longe para a Gávea e voltar. E aí ficou ruim para meus pais trabalhando, aí eu tive que minha avó me levar, mas graças a Deus deu tudo certo. E minha avó sempre me levou, sempre atendeu minhas necessidades. Eu tenho muito a que agradecer a ela e aos meus pais também. E aí eu fui crescendo no Flamengo, fui ganhando idade, subindo de categoria. E aí chegando nos meus 13 anos de idade, eu fui convocado para um Carioca Sub-17 de reserva. Joguei, foi uma experiência inesquecível para mim. E aí voltei para minha categoria já bem. E aí fui subindo de categoria. Quando eu cheguei com 14 anos de idade, fui chamado para o meu primeiro brasileiro, que foi o Brasileiro Sub-17. Eu fui para 2 jogos, não entrei, mas foi uma experiência inesquecível para mim também, que eu vi como é que era
o pessoal nas minhas categorias de cima que eu tinha como referência, eu via como é que era e eu fiquei impressionado, queria que chegasse logo a minha vez da categoria. E aí depois disso eu fui jogando, aí teve a pandemia. Aí na pandemia a gente foi treinando em casa, aí o Flamengo teve vários treinos pelo Zoom. Aí eu tava com 15 anos, eu fui chamado até pelo Mário Jorge, que ele estava comandando na época o Sub-18. Aí eu fui chamado com 15 para jogar o Sub-18, joguei de titular o Carioca, muitos jogos. Foi muito importante para mim ter jogado em 3 anos de diferença, né, Sub-18 com 15. E aí beleza, aí passou isso, eu completei 16 anos. Aí veio o calendário mais importante do ano, né, do Sub-17, que é o Brasileiro, a Copa do Brasil. Aí no Brasileiro eu comecei de reserva, mas entrando todos os jogos, entrei todos os jogos do Brasileiro. Acho que só um jogo que eu não fui, por ter ficado para jogar o Carioca contra o Fluminense. O meu jogo mais marcante foi a final do Brasileiro, foi contra o Vasco, que eu comecei de titular. Fiquei sabendo que eu ia jogar uns 20 minutos antes do jogo. Consegui entrar, a gente conseguiu virar um placar que muitos achavam que a gente não ia conseguir, mas a gente sempre teve fé, a gente sempre trabalhou para isso, a gente sabia que a gente não ia perder esse ano porque a gente já tinha trabalhado muito, a gente merecia muito esse título brasileiro. E aí a gente conseguiu virar o jogo para 4-1. Graças a Deus entrei e fiz uma ótima partida e consegui levar minha equipe para o bicampeonato brasileiro. Então, minhas principais características eu acho que são a velocidade, o cabeceio e defensivamente eu acho que eu me espelho muito no Van Dijk, porque eu acho que uma das minhas principais características é defensiva, que eu sempre vejo vídeos dele antes do jogo e consigo replicar algumas coisas. E eu acho que minhas principais características são essas: minha velocidade, minha parte defensiva e meu cabeceio. Minhas principais metas aqui no Flamengo como jogador é chegar no profissional e ganhar muitos títulos com o Flamengo, porque eu não estou aqui no Flamengo desde pequeno à toa. Eu quero o título, eu quero jogar no profissional, eu quero dar felicidade para essa nação incrível. Eu gosto de ficar com meus pais e com a minha namorada. Gosto muito de sair com minha namorada para jantar e tal. Meus amigos também. Meus amigos, inclusive, me ajudam muito, sempre. Sempre me dão forças para continuar e acho que é assim que tem que ser. A gente tem que saber diferenciar também quem é amigo, né? E eles também me ajudaram muito. Eu gosto muito de estar com eles, fora de campo, com a minha namorada e com meus pais. As pessoas que me apoiaram mais na minha trajetória foram meu pai e minha mãe, é óbvio, sempre me mantendo de cabeça erguida, caso eu chegasse em casa com alguma coisa mal. Eles foram incríveis, me ajudaram muito psicologicamente. Meu pai me ajudou muito psicologicamente dentro de campo também. Depois de jogo me dava um feedback e tal. Minha avó, cara, ela foi sensacional, porque quando os meus pais tiveram que sair um pouquinho mais para trabalhar, não conseguiam me levar, ela me levou sem problema algum e isso foi extraordinário para mim. E uma pessoa que me marcou muito na minha trajetória foi meu treinador Júlio, que era do Flabarra, que sempre me ajudou muito, sempre teve contato comigo, me ajudando dentro de campo e fora também. Até me ajudando a falar em entrevistas, eu perguntando para ele, até ficando nervoso. Falo com ele até hoje, é um cara que marcou a minha infância e me marcou para sempre, porque foi o meu primeiro treinador. O que eu diria para esses meninos que querem começar agora é acreditar nos seus sonhos, porque tudo é possível. Eu não acreditava que, eu ia estar no Flamengo. O Flamengo, é o Flamengo, não tem o que dizer, é o Flamengo. Não acreditava, é óbvio que meus pais sempre me incentivaram, sempre acreditaram em mim, mas você tem que ter fé e trabalhar muito, treinar muito, porque você vai chegar lá. Cara, um momento marcante pode até ser engraçado, porque acho que
eu tava no estádio, foi 5-0 no Grêmio. 5-0 no Grêmio, no Maracanã. Cara, foi extraordinário pra mim, a torcida, todo mundo zoando o Grêmio. Pô, foi muito importante pra mim aquele jogo, porque eu tava lá, eu presenciei tudo e foi incrível. Cara, me imagino daqui a uns 10 anos um ótimo jogador, formado pelo Flamengo. Frase não, mas eu tenho uma coisa que eu sempre friso. Eu acho que sem trabalho você não vai chegar a lugar nenhum. E sempre meus pais frisaram isso pra mim, sempre me falaram isso desde pequeno, que se eu não treinasse, se eu não trabalhasse, eu não ia ser o melhor, como eu quero ser. E é isso, você tem que trabalhar muito para você chegar onde você quer chegar. Meu primeiro contato depois do título brasileiro para meus pais foi impressionante, porque meu pai começou a chorar, eu liguei para eles depois com a medalha, ele começou a chorar, falou que eu não tinha ideia do que a gente tinha conquistado, que aquilo era uma coisa bizarra que estava acontecendo, que é o título mais importante da base, que eu não tinha noção do que eu tinha conquistado. E tem até uma história interessante que antes do jogo eu não falei para meus pais, não falei nada que eu poderia começar jogando. Mas quando no dia seguinte, no dia do jogo, eu meio que estava sentindo alguma coisa, eu falei pro meu pai, pai, fica ligado no jogo que talvez possa ter uma surpresa. Mas não falei nada, ele falou, que surpresa? Eu falei, pô, não vai ser surpresa se eu falar, né? Aí eu cheguei em casa depois, ele falou que estava jantando e quando me viu titular até engasgou. Aí eu falei, pô, por isso que eu não queria te contar, eu sabia que essa seria a sua reação. Aí, pô, foi muito bom ver a felicidade deles, ver o orgulho. E esse primeiro contato depois do título foi muito bom para mim. Fala, nação, grande abraço, eu queria deixar uma mensagem para vocês, que vocês podem esperar um grande zagueiro vindo da base do Flamengo, se Deus quiser, no próximo ano, subindo pro profissional e trazendo muita alegria para vocês.